Olá, meu nome é Tainá Fonteles, eu sou do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas e essa é a disciplina de Projeto Integrado para Desenvolvimento de Aplicações. Bom, minha história do usuário, minha EPIC apresentada, ela é voltada basicamente para tudo que uma estrutura tudo que a estrutura do meu projeto ela quer apresentar. Então, na EPIC, a gente tem que pensar desde as experiência de navegação, experiência de jogabilidade, é, todo o processo de registro e login de usuário, os recursos que serão adicionados para melhor visualização. Então, a gente tem que pensar no desenvolvimento de interface, né, de forma que seja básica e intuitiva, pensar na parte de banco de dados, em como essas informações de usuários, tudo que eu quero apresentar no jogo, ela seja armazenada, e aí a gente tem que pensar agora na parte principal, que é em relação ao jogo e tudo que eu quero que um jogador tenha como experiência ao jogar, ou enfim, ao estar acessando esse desafio. Então, aqui eu trouxe na minha PIC algumas informações que vão desde a experiência, então como o usuário gostaria de navegar, como um jogador gostaria de jogar, né, e ter uma experiência envolvente, então parte do registro de usuário, em como ele gostaria de poder se registrar de forma rápida e simples, como ele gostaria de estar visualizando o seu desenvolvimento dentro do jogo. Então a gente também tem o desenvolvimento de uma interface em que o usuário goste do que vê e que seja agradável, sem complicações. Então a gente parte aqui pela parte em que, como jogador, ele gostaria de estar jogando, de estar avançando nos níveis, e eu vou apresentar tudo isso nos códigos que eu desenvolvi até então. Primeiramente, eu fiz toda a parte voltada no meu que eu dei o nome de index.html, em que eu desenvolvo primeiramente toda a parte textual e o que eu quero de aplicabilidade no visual da interface, né? Então, eu chamei, né? Eu coloco as funções dentro do meu código que vão se referir à estilização, aos códigos em si, que eu chamo dentro aqui do HTML. Então, eu criei primeiramente toda essa estrutura que está puxando as informações de pastas específicas, desde imagens, informações, onde eu estou vinculando cada código desenvolvido até aqui. Então, eu criei uma classe container em que ela está armazenando o teclado que foi desenvolvido, né? Então, aonde o usuário ele vai poder estar selecionando as letras e as palavras dentro do jogo. Então, eu defini um ID teclado em que a pessoa pode clicar e vai preenchendo as informações. Então, aqui são todos os botões do meu teclado. Logo em seguida, eu fiz uma modal e nessa modal eu tenho algumas informações vinculadas com o meu desafio que está em JavaScript. Então, eu tenho uma modal desenvolvida para a estilização do corpo e logo em seguida uma modal para as palavras que foram incluídas no jogo. Então, título, qual é o tema, por categoria, como é que o jogador vai preenchendo e as informações que vai aparecendo, quando está errado, quando não está. Tudo isso está incluso na minha modal. Inclusive, eu incluí uma função de modo automático em que o jogador ele pode jogar com outra pessoa em modo automático, em que as palavras são sorteadas aleatoriamente, e também criei uma função manual em que ele pode estar desafiando outros jogadores.
Então, ele define a palavra, né? Ele escolhe a palavra e outra pessoa que esteja jogando com ele tem que acertar. Aqui eu fiz um container para um ranking, então antes disso eu tenho aqui o container das instruções do jogo, onde tem uma ferramenta, né, um menu em que vai mostrar as instruções, então como é que ele vai jogar, como é que funciona cada botão. Então eu fiz outro aqui para um ranking, né, em que ele vai poder comparar com outros jogadores. Fiz uma estilização separadamente que eu chamei de ranking em CSS para estar configurando a personalização e o estilo. Aqui defini outro style.css, que é onde todo o meu jogo está configurado. Então, todas as informações do corpo, os containers, as instruções do jogo, as imagens que foram definidas, dimensões, tudo isso está configurado dentro desse meu código, style.css. Inclusive, toda a parte modal que eu fiz lá em HTML também está configurado aqui. Assim como a parte de, enfim, de estrutura, né, personalização. Aqui no meu desafio, ponto que eu chamei de desafio.javascript, eu defini algumas funções, algumas não, na verdade tudo está definido aqui dentro. Toda a jogabilidade do meu jogo, do desafio vocabulário, está aqui dentro. Então, foi criada uma lista dinâmica, a quantidade de tentativas que o jogador tem, quando a pessoa está no jogo automático ou está no jogo manual. Então, todas as funções e as pastas, elas foram criadas aqui dentro para que essas funções chamem o que eu quero que ocorra dentro da minha página. Então, eu tenho função e, como eu posso dizer, eu tenho as funções e tenho os códigos de se, para, na minha tabela verdade, né, aqui dentro, para que ele chame as funções e que elas funcionem corretamente. Então, o espaço entre as letras, a lista dinâmica para as palavras que aparecem em tela, para vincular a forca, né? Então, quando a palavra é errada e a forca se apresente dentro da estrutura. Então, eu tenho as funções para verificar se a letra escolhida é verdadeira ou falsa, se a tecla e as condições, né, que forem apresentadas, elas coincidem. Então, tudo está incluso no meu código em JavaScript. E aí aqui eu tenho as imagens que eu carreguei para o jogo da forca, que aparecem conforme o usuário ele vai jogando, né? Se ele for acertando ou não as palavras. Então eu criei uma lista também para ativar o modo manual. Então, se a pessoa não quiser jogar no modo automático, ela consegue ativar pelo modo manual. Aqui também tem inclusão das palavras e da categoria. Então, as palavras elas estão todas aqui selecionadas automaticamente. Eu criei em torno de 50, foram 60 palavras e que estão definidas em categorias. Então, a pessoa ela tem a opção de estar escolhendo o que ela quer, né? Qual categoria ela quer. E aqui eu tenho as funções de adicionar palavra, que é quando a pessoa está em modo manual e ela quer entrar para o desafio para que outra pessoa adivinhe. Meu index PHP, então todas as funções de usuário, então ele tem que acessar, né, criar, se registrar e ela fica vinculada com o meu banco de dados. Então, aqui eu tenho criação de login e senha, né, do usuário, registro, o local em que ela vai ser armazenado. E aí aqui dentro eu também tenho uma função que vai armazenar o ranking. Então, dentro do jogo, conforme a pessoa ela for ranqueando, ganhando pontuação,
ele vai ser inserido dentro do ranking que está salvo no meu código PHP. Aqui eu tenho o meu script de como vai rodar o meu banco de dados. Então, a criação da tabela de usuários, então como vai ser feita a inserção de nome, e-mail, senha. Então, eu vou ter uma criação da tabela jogos, de jogo, né, no caso, em que ela vai vir com as informações de usuários, referências, pontuações. Então, aqui eu tenho a inserção também no meu banco de dados das informações de pontuação do jogo e a inclusão também do ranking. Então, tudo isso vai ser armazenado nesses códigos e em conexão com o meu banco de dados.